Começa agora. Bom dia, CDL. As notícias mais importantes do dia comentadas e analisadas. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. 7h02. Bom dia, hoje dia 9 de janeiro de 2017. Segunda-feira, começa agora na Santos FM 92,5. Programa Bom Dia CDL, projeto jornalístico realizado pela CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia, que irá informar e debater os principais fatos da região e também do país. Apresentação dele, Zé Torquato. Oi, Zé, bom dia. Bom dia, Tiago Ferraz, bom dia aos nossos ouvintes, sejam bem-vindos mais uma vez à edição do Bom Dia CDL da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, nosso programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, ao vivo das 7 às 8 da manhã em 92.5, na bancada dos nossos comentaristas da segunda-feira. Primeiramente gostaria de cumprimentar o Alexandre Nunes, que é empresário e diretor executivo do Santos e Região Convention and Visitors Bureau. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Zé, bom dia aos nossos ouvintes da Santos FM, um prazer enorme iniciarmos mais uma semana juntos, né, de muito calor. Opa! E que sair, né, novos negócios aí possam refrescar as mentes, estão ávidas, né, por recursos, geração de empregos e renda. Opa, todos nós queremos muito. E na bancada também empresário e consultor portuário Maxwell Rodrigues. Bom dia, Maxwell. Bom dia, Zé, bom dia, Alexandre, bom dia a todos os ouvintes. Mais uma semana de muita luta, como já pontuou o Alexandre, de muito calor também para todos nós. Então, e hoje também teremos a participação do professor universitário Hélio Alite, especialista em questões do Porto, no quadro Agenda Portuária, aqui no Bom Dia CDL. Ô, Tiago, vamos aos nossos destaques de hoje. População santista reclama do novo valor da passagem de ônibus. Mais um incêndio na zona noroeste, dessa vez foi no caminho São Manuel. Ministro da Justiça autoriza apoio federal do Amazonas, Rondônia e também Mato Grosso. E pastor da Igreja Mundial é esfaqueado durante culto em São Paulo. Então, já de antemão, Tiago, por favor, vamos convidar os nossos ouvintes a participarem do nosso programa. Nosso WhatsApp é o 991406444 ou pelo telefone 33459507. Mais uma vez, WhatsApp 991406444 ou pelo telefone 33459507. Zé, lembrando que o programa tem a reprise pela web rádio da CDL Santos Praia através do site cdlsantospraia.com.br às 6 da tarde. Excelente. Cumprimentando nossa equipe de produção, na coordenação de Paulo Rick Santos e a Giana Novaes. Vamos ao primeiro tema do dia. População santista reclama do novo valor de passagem de ônibus. Em vigor desde a 0 hora de domingo, o novo valor da passagem de ônibus em Santos, de R$ 3,85, desagradou não apenas ao usuário, mas também o empresariado que paga o vale transporte para o funcionário. A justificativa da prefeitura que o preço da tarifa anterior de R$ 3,25 ficou bastante tempo congelado não convenceu. Além da nova tarifa impactar muito no orçamento, usuários reclamam que a qualidade caiu demais. Os ônibus com ar-condicionado estão cada vez menos em circulação e o Wi-Fi, segundo os entrevistados, conecta, mas não funciona. Muito pouco por uma tarifa tão cara. R$ 3,85 a nova tarifa e tem aí um prazo de 20 meses, quase 2 anos sem reajuste. Evidentemente que as pessoas, elas têm o anseio de uma tarifa congelada permanentemente. Eu não tenho acesso às planilhas, mas não deixa de ser um salto aí considerável no valor dessa tarifa aplicada, meu caro Alexandre. Nós estamos falando de mais de 18%, né? Nessa passagem de 3,25 para 3,85. Você lembrou, são quase 2 anos de congelamento da tarifa. 20 meses. Né? Então são 20 meses aí congelamento da tarifa. Nós tivemos, infelizmente, aumento de custos, obviamente sem aqui ter conhecimento da planilha operacional, mas levamos em consideração a apuração dos custos envolvidos em transporte e a inflação desse período. É lamentável sim no bolso do trabalhador e do empresário, porque nós temos que custear isso, mas não há dúvida que era inevitável que o preço da passagem subisse. Se não subir, quem arca com a diferença, né? Haja visto o que está acontecendo lá em São Paulo, com aquela discussão toda também, com o novo prefeito que disse que não ia subir a tarifa do ônibus, né, urbano, só que a prefeitura vai ter que subsidiar. E quem subsidia? Prefeitura, os cofres públicos, então é o dinheiro de todo contribuinte. Então acho que, infelizmente,
infelizmente, é uma conta que nós vamos ter que acabar pagando, queiramos ou não, porque não há como suportar o aumento de custos sem que você não tenha isso repassado ao produto final, né, ao preço final. O que talvez tenha que ser revisto é a questão das planilhas e observar de fato o custo, porque não dá para comparar também, Zé, e eu acho que o ouvinte também tem essa mesma percepção que eu particularmente tenho. Não dá para comparar uma tarifa de 3,85, ainda que São Paulo faça, ou 3,25 como era a tarifa de São Paulo comparada a Santos, pelo percurso que qualquer um dos nossos ônibus fazem comparados aos da capital. Por mais que a gente tenha uma linha aqui grande, pegar aqui uma linha 194, 191, que parte lá da Zona Noroeste e vai até a Ponta da Praia, que talvez seja a com maior percurso dentro da nossa cidade, não se compara a diversas linhas que você encontra na capital São Paulo, em termos de quilômetro rodado, né? Já que é um dos vetores que você faz o cálculo no transporte, é justamente o quilômetro rodado. Então talvez isso realmente nos deixe um pouco apreensivos e falar, poxa, peraí, se roda muito menos em Santos, numa cidade plana, numa cidade que você não tem tantos problemas com o trânsito comparados da capital, e por que você tem o mesmo preço em termos de tarifa? Né? Mas essa é uma memória de cálculo que já vem há muito tempo, né? Se você fizer a proporção do ônibus no Rio de Janeiro, São Paulo, são distâncias muito maiores, pelo menos em termos de quilômetro rodado, já tem essa memória, já vem de muito tempo aqui em Santos. Mas não deixa de impactar o bolso das pessoas. 60 centavos a mais aí no preço da tarifa, meu caro Maxwell. Zé, o Alexandre utilizou de uma palavra, e aí eu acho que a gente precisa refletir um pouco em relação a essa questão do subsídio, né? Nós temos aí a péssima mania de achar que o governo por si só tem de subsidiar absolutamente tudo para a população. E nós já conhecemos um pouco desta história e sabemos o fim de como isso tudo acaba ocorrendo. Uma das coisas engraçadas que a gente vê até propriamente na pauta que foi mencionada é a reivindicação pelo Wi-Fi, que no meu entendimento, Zé, honestamente falando, não creio que seja algo fundamental para o transporte público. Esta é a minha opinião. Não creio que isto seja algo de grande diferencial para a população. Haja vista hoje que muitas pessoas se utilizam já da aplicação de 3G. E o Wi-Fi por si só, ele é parte integrante do custeio. A empresa precisa custear aquilo, precisa dar continuidade para que aquilo venha a funcionar. E isso também contribui no encarecimento dessa questão do custo da passagem. E não só isso, Zé. Nós temos problemas maiores relacionados ao uso do transporte público do que necessariamente certos tipos de reivindicação. Eu acho que nós temos que também pensar um pouco mais em preservar o transporte público, algo que não ocorre, e nós percebemos isso. Basta você se utilizar do transporte público, você vai perceber que os estofados acabam, de certa forma, sendo mal utilizados pelos próprios usuários, os ônibus são pichados, você vê uma série de caricaturas dentro do transporte público, e a própria população ainda não tem essa consciência de que se ela, consequentemente, vier a fazer esse tipo de ação, isto vai impactar no custeio. Nós tivemos um exemplo claro, Zé, recentemente, aqui no final de ano, onde nós reclamamos da coleta de lixo, do custo da coleta de lixo, e no primeiro dia do ano, a situação das praias santistas era lamentável com a quantidade de lixo que existia nas praias. Eu não estou defendendo a questão do aumento, eu só estou querendo proporcionar aqui uma reflexão de como nós nos comportamos em relação a tudo que tem envolvimento com o nosso dia a dia, para que nós possamos ter uma reivindicação muito melhor do que esta, do que necessariamente nós fazemos no dia a dia, Zé. Então, eu entendo que o Wi-Fi é uma espécie de mecanismo de conforto, dá mais conforto, porque as pessoas passam a se entreter enquanto viajam, navegando, mandando só as mensagens e tudo mais, mas vão na sua linha também. Mas eu vou te dizer, só fazer um balanço, não adianta ter mais Wi-Fi. importante é o ar-condicionado do que o Wi-Fi. Sem dúvida. É uma questão de qualidade de vida, cara. Não adianta você ter o Wi-Fi, Alexandre, se você tem as ruas em péssima condição. Não adianta você ter o Wi-Fi, sendo que você não tem linha suficiente de ônibus. É isso que eu estou dizendo. As prioridades, elas se invertem. Você reivindica pela utilização de um recurso como esse, sendo que ao redor disso tudo, você tem uma série de problemas que precisam ser resolvidos antes. Eu tenho aqui a manifestação da prefeitura sobre o aumento, não é? O cálculo da tarifa do transporte é feito por meio de uma planilha de custos, de acordo com a metodologia do GEIPOT.
que é um órgão ligado ao Ministério dos Transportes. O valor obtido é influenciado diretamente pelas características de cada sistema de transporte, tais como idade média da frota, tipo de veículos, folha de pagamentos empregados, número de gratuidades, quantidade de passageiros transportados e quilometragem percorrida. Quanto ao ar-condicionado, a frota santista, segundo informação oficial, tem 52% dos ônibus com ar-condicionado. São 150 dos 286 veículos operacionais disponibilizados à população. Gradualmente, desde 2013, eles dizem que vem aumentando essa oferta. Novidade para o próximo verão, daqui a um ano, 63% da frota. Até 2020, 100% da frota climatizada nos carros, que são 40 carros que cobrem a linha municipal aqui de Santos. Eu também chamo a atenção para a questão da gratuidade. Eu vou até já antecipar uma pauta que deve voltar para a nossa Câmara dos Vereadores essa semana, que é a proposta de você estender a gratuidade até 60 anos. Hoje é 65. Aí vai ter um impacto de tarifa importante também. Eu não sei, eu tenho minhas reservas quanto a isso. À primeira vista eu não sou favorável, porque se alguém não paga a tarifa, isso vai ser rateado dos demais usuários. Mas não tenha dúvida, o recurso é dos cofres públicos. Agora tem que se avaliar, dentro desse percentual, Tô me qual o impacto, aqui, viu? Tô uma pancada de muita gente. Qual o impacto que você tem justamente no fluxo de usuários no sistema e o que isso vai representar no custeio por parte da municipalidade. Porque passou a catraca, o motorista liberou a catraca, ok. Se você não pagou através do bilhete, quem paga são os cofres públicos, ou seja, a municipalidade, todos nós que recolhemos os impostos, acabamos custeando aqueles que não pagam. Não existe nada de graça. É bom que o ouvinte tenha essa consciência também. O mais fala, é de graça. Não existe absolutamente nada de graça. Alguém sempre paga a conta. Inevitavelmente, somos todos nós quando você tem o subsídio por parte do poder público. Bom, vamos em frente com o nosso Bom Dia CDL, 714. Meu caro Thiago, mais um incêndio na Zona Noroeste? Exatamente, Zé. Pois é, dessa vez foi no caminho São Manuel. Tem mais informações? Menos de uma semana depois de um grande incêndio que deixou muita gente desabrigada, a Zona Noroeste teve mais uma ocorrência de incêndio. Dessa vez foram casas no caminho São José. O fogo começou por volta das 9 horas em uma casa de madeira. Moradores acordaram com gritos, alertados sobre as chamas que logo se espalharam para as demais estruturas no entorno. A maior parte dos bens guardados foi perdida. As chamas foram controladas por volta das 10 horas, R. Então, felizmente, isso é uma espécie de, a gente chama aqui na nossa profissão de jornalista, de suíte jornalística, né? É um prolongamento de uma notícia, isso é usual no jornalismo, mas aí tem algumas considerações a fazer. Primeiro, um incêndio de proporções bem menores, né? E fazendo o balanço de ambas as ocorrências, felizmente não houve perda de vidas humanas, só perdas materiais são difíceis de suportar, mas nessa linha não tem que não há o que argumentar. Mas eu penso nessas moradias precárias, hoje, apesar das pessoas terem pouco acesso à habitação, elas têm muito acesso aos bens de consumo, principalmente eletroeletrônicos, todo mundo tem na sua casa. Então muitas vezes a pessoa prefere ter um aparelho de TV, outros tipos de aparelhos, sem se preocupar talvez em morar numa casa precária ou não ter opção, pode ser também o caso. Mas eu vejo aí uma mistura que realmente vem se repetindo, né? Ligações irregulares de energia elétrica, sobrecarga dessa rede, a gente não sabe qual é a qualidade dos fios, as altas temperaturas, né? E quem sabe o uso de ventiladores, eu não sei exatamente o que de repente ocasiona, mas existe uma causa em comum agora que gerou dois incêndios com praticamente as mesmas características num curto espaço de tempo. Mas não tenha dúvida, e ali você está em cima, até lembrou aqui o Rick no estúdio aqui, aquilo é uma bomba relógio. Qualquer comunidade hoje, você está sob uma bomba relógio. Com todas as condições que você listou, Zé, a questão da precariedade das construções, que nós lamentamos, que as pessoas tenham ainda que viver em condições, muitas vezes até sobre-humanas, né, nessas comunidades, com construções que nos fazem refletir, né, a engenharia e a arquitetura, porque realmente é impensável como algumas casas, né, algumas edificações feitas de tal forma precária conseguem permanecer em pé, e a gente vive um momento particular, né, com altas temperaturas, onde a probabilidade do aumento de uma combustão rápida é eminente,
E fora, obviamente, você tem aí a infraestrutura precária que acaba juntando os ingredientes perfeitos para um desastre. A proximidade, principalmente o acesso difícil a esses locais também acaba impedindo que o auxílio, né, que o combate às chamas seja mais efetivo e mais rápido. Então a gente vive aí um conjunto, né, para fazer aqui uma metáfora de um bolo. Os ingredientes todinhos pro bolo estão aí, né? Inclusive com muito fermento. Na hora que você põe no forno, amigo, vaza da forma. Exatamente o que a gente vem acompanhando aí nas últimas semanas aí, exatamente o mesmo enredo. E como você falou, né? Parece que a notícia é a mesma, é o prolongamento, mas as condições são as mesmas. E fica aqui o alerta para que quem vive principalmente nas comunidades tome um pouquinho mais de atenção, porque é um momento crítico, né? Com secura, calor, proximidade e obviamente aí as ligações clandestinas. As ligações irregulares de principalmente energia são que a pessoa às vezes também não tem recursos, precisa todo mundo precisa de energia elétrica para fazer as mínimas tarefas do dia a dia, né? E o reflexo geralmente é esse aí, meu caro Maxwell. Eu acho que na média a quantidade de notícias relacionadas a isso ainda é pequena, em virtude de todos os problemas que já foram apontados. Vou recordar, Zé, o que nós já debatemos muito anteriormente em relação àquele muro da vergonha ali na Imigrantes e como se proliferou a quantidade de moradias naquela região posterior à construção do muro, e nada foi feito pela iniciativa pública até então, a fim de não deixar com que isso venha a aumentar o número ali de moradias de forma desproporcional. Então eu acho que, honestamente falando, a quantidade de notícias em relação a este tipo de problema ainda é pequena, em virtude desse grande caldeirão que é estas localidades para esse tipo de situação, Zé. A Prefeitura de Santos, por meio de nota, informou que 5 famílias vítimas do incêndio já foram cadastradas pela SEA, Secretaria de Assistência Social. Até o momento, nenhuma família solicitou abrigamento, todos preferiram ir para a casa de familiares. Eles poderão retirar doações no Fundo Social de Solidariedade. 7h19, nós vamos pro primeiro intervalo, voltamos já com o quadro Agenda Portuária. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Muito bem, de volta com o Bom Dia CDL, programa da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Nosso projeto jornalístico que vai ao ar de segunda a sexta-feira das 7 às 8 da manhã, aqui em 92.5 MHz. Eu sou o Zé Ritor 4 e quero dar o recado, o apoio cultural da Home Life, assistência domiciliar com muita qualidade para você. O Home Care é um conceito cada vez mais utilizado no mundo inteiro. Serviços de enfermagem, medicina, médicos, profissionais multidisciplinares, fisioterapeutas e muito mais para cuidar de ocorrências de saúde dentro da sua própria residência, né? Tem todo o atendimento, desde o âmbito mais simples até a terapia intensiva. Você consegue realmente com o atendimento muito qualificado da Home Life, com 10 anos de existência. Ana Costa 222, 17º andar em Santos, telefone 3223-2077. Home Life, nosso apoiador cultural, assistência domiciliar. Home Care, são 10 anos cuidando de quem você ama. 7h21, vamos falar do Porto? Agenda Portuária. Segunda-feira é dia de abordarmos assuntos referentes ao principal porto da América Latina. Nosso convidado de hoje é o professor universitário Hélio Alite, que é um pesquisador, tem muita familiaridade com temas portuários, experiência inclusive internacional, que vai dividir o programa com o nosso consultor portuário Maxwell Rodrigues. Professor Hélio, mais uma vez bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia, Torquato, muito bom dia, Maxwell Rodrigues, muito bom dia a todos os ouvintes da rádio. Lembrando que já que nós estamos na agenda portuária, aqui nesse verão santista, temperatura quente, e nos portos lá do Adriático, na costa leste da Itália, tá tudo congelado. Os navios estão precisando sair do porto com a ajuda de navios quebra-gelo. Esse é o inverno europeu, e para quem tá na área portuária sabe que no norte da Europa, essa altura do campeonato, é difícil navegar. E reflete em todos os portos do mundo? Seguramente, há uma interferência muito grande nas escalas de atracações, especialmente já no complicado e no complexo tráfico marítimo no norte europeu, e especialmente as rotas com a China, elas sofrem algum atraso sim, em decorrência desses congelamentos. Hoje no porto de Roterdã, você tem 1 grau negativo. Maxwell sabe muito bem o que é isso.
Não tenha dúvidas. Aproveita e comenta também, Marcelo. E Hélio, 1 grau negativo é muito frio, né, Hélio? Muito frio. Pra quem o pessoal que tá reclamando da tarifa do ônibus, né? Lá no Adriático tem congelamento, mas ninguém tá feliz com isso, né? Não tenha dúvidas, Zé. Roterdã também. E o inverno está sendo bastante rigoroso, né? Fugindo um pouco aí da pauta da agenda portuária, não só na Europa, mas também nós estamos percebendo hoje nos Estados Unidos um inverno bastante rigoroso, e quero crer que nós teremos aqui no nosso hemisfério um verão também bastante rigoroso, Zé. Então, vamos começar pelo que aconteceu aqui na Vale Fertilizantes, o incêndio que nós tivemos, e muito embora não seja uma indústria ligada exatamente à área portuária, não é? Não está exatamente em primeira instância na cadeia portuária, mas acaba tendo reflexo também. Por quê? Nós tivemos o fechamento do Canal do Porto por quase 4 horas, né? E isso traz à baila o que aconteceu na Local Frio, aconteceu na Ultracargo, principalmente na Ultracargo. E nós continuamos realmente, a cada episódio, potencializando mais essa ausência, essa carência de acesso às nossas instalações portuárias. Meu caro professor Hélio, e o Maxwell também fica à vontade para comentar. Muito bem, eu vou gastar 5 bilhões de reais já, logo cedo de manhã. É bom, a gente tá olhando aqui, o ouvinte não tem essa visão, mas a gente tem a visão do shopping parque balneário, então isso nos remete a consumo. Nós precisamos gastar 5 bilhões nos próximos 4 anos na melhoria e nos acessos que foram prometidos e não foram concluídos. Eu estou me referindo às rotas de fuga, às questões relacionadas ao acesso do porto. Lembrando que o único acesso do porto para quem vem de estrada hoje é o famoso viaduto da Lamoa, tão contestado, tão conturbado, e já nasceu subestimado na época que foi planejado. E você então imagina a necessidade que você tem de renovar os acessos ao porto, especialmente as rotas de fugas que há 100 anos nós debatemos, que é a famosa ligação Santos-Guarujá. Numa situação de emergência, os modais se deslocam da margem esquerda e da margem direita, como aconteceu no grande incêndio lá no Local Frio e como aconteceu no grande incêndio da Alamoa. Percebam aí que nós temos uma defasagem de obras importantes, e as interrupções das atividades portuárias, elas são de maneira grandiosa muito mais importantes do que nós tivéssemos um aeroporto. Todo ouvinte, todos vocês sabem o que é interromper o aeroporto, ao ponto da gente não ter decolagem e aterrissagem. Na atividade portuária, isso é muito grandioso. Olha, vou citar apenas um navio para carregar soja, 80 toneladas, é o equivalente a 4.000 aviões, caso a soja tivesse que ser transportada por aviões. O equivalente a um navio de 80 mil toneladas é o equivalente a 2.500 caminhões, caso a mercadoria toda tivesse que ser transportada por caminhão. Então imagine a grandiosidade do impacto que a gente tem decorrente das atividades portuárias. E isso tem que ser corrigido com construção civil, com renovação dos acessos, conforme a gente disse no começo da fala. Mas, Hélio, eu tenho entendimento de que situações como esta, que ocorreram na Ultracargo e na Local Frio, e agora mais recentemente na Vale, elas demonstram aí a ineficiência, no meu ponto de vista, do poder público. Por que eu digo isso? Porque o poder público, ele se preocupa em fazer coisas que não são da alçada dele ou de responsabilidade dele e que comprometem toda a cadeia produtiva, e paralelo a isto, ele também não tem a preocupação de legislar em prol da sociedade, da comunidade. Aí eu falo não só portuária, mas a comunidade de um modo geral. Nós tivemos mais recentemente, eu tive vendo isto há pouco tempo atrás, uma legislação focada na questão de produtos químicos, feita pelo antigo prefeito Haddad, onde obrigava todas as transportadoras a ter uma licença especial para transitar no estado de São Paulo. E aí eu fico me perguntando, imagina se cada cidade ou cada estado do país resolvesse criar uma legislação para que você pudesse ter uma licença especial. Se eu saio com o meu caminhão daqui de Santos e de repente tenho que ir ao Nordeste do país, qual é a quantidade de licenças que eu preciso ter para que eu possa transitar? E não só isso, pesquisar estas licenças, pesquisar as legislações e normativas
normativas e assim sucessivamente. Fazendo um paralelismo em relação a isso que eu mencionei, nós não percebemos, por exemplo, que o governo ou a iniciativa pública venha fazer qualquer tipo de legislação ou normativa para que haja uma contrapartida em relação a esse tipo de incidente que ocorre nos portos brasileiros. Nós percebemos até então, Zé, que nada foi feito para a comunidade portuária em prol daquilo que ocasionou o incêndio da Ultracargo. Até então, nós não temos aí, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, do pagamento de nenhuma multa. Nós não temos nenhuma contrapartida para a sociedade e para a comunidade portuária. Isso acontece também no caso da Local Frio e vai acontecer no caso da Vale também. Quando a gente fala em relação à questão de ter uma interlocução com os portos e com o governo federal, muitas vezes a gente percebe que a iniciativa pública diz o seguinte: olha, a gente precisa ter interlocução, mas o porto, ele é federal. É federal, mas o impacto é municipal. O impacto é aqui que a gente tem os problemas. E a legislação regional ou metropolitana, e aí a gente fala muito na relação da AGEM, deve legislar a fim do quê? A fim de ter penalizações, porque incidentes vão ocorrer em virtude de tudo que nós temos e movimentamos dentro do porto. Nós movimentamos aí produtos perigosos, nós movimentamos gás, óleos, entre outros produtos, e incidentes podem ocorrer. Mas o fato de ter o incidente, nós precisamos ter leis que façam que todos esses terminais tenham uma contrapartida de imediato, seja ela qual for, seja ela em relação ao acesso, que foi mencionado pelo professor, seja ela relacionado ao redor, ao entorno daquela comunidade que está ali próximo a um terminal que venha ter tido um problema como esse, ou outras razões relacionadas a esse tipo de incidentes. Professor, por exemplo, o acesso rodoviário também ficou limitado, né? Nesse caso até a margem esquerda, quando o governo Rangoni teve a limitação do tráfego de caminhões, depois uma triagem, né? E então a gente pensa também na dependência apenas do modal rodoviário, né? Para que nós tenhamos acesso ao porto. Isso também está sendo pouco discutido, pelo menos na minha percepção. O diálogo é tímido nesse sentido, porque você tem uma gestão federal e nós estamos falando disso há muito tempo, né? Fala, puxa vida, pega alguém que tenha muito acesso, vamos ligar para o secretário especial dos portos. Para quem que eles vão ligar lá em Brasília? Não tem. Desde o início final do governo Dilma até o início do governo Temer, não tem uma pessoa designada para cuidar da pasta. Isso me parece um grande absurdo, um grande desprestígio ao setor. Exatamente, é uma situação grave. Eu quero lembrar que o principal acesso rodoviário à nossa região se faz pela vovó rodovia Anchieta, uma rodovia sobrecarregada, e nós não pensamos, porque aqui no Brasil nós sempre, o poder público principalmente tem essa capacidade de sempre agir de maneira superficial e paliativa. Nós não imaginamos a grandiosidade de um grande desastre de explosões e de incêndio decorrente de um acidente rodoviário, e com a mistura de caminhões e pessoas, de turistas e de usuários normais dos sistemas Anchieta, imigrantes reclusos nas duas pistas Anchieta, numa operação 8x2, por exemplo. O que eu estou falando é uma coisa muito grave. O que acontece quando está todo mundo subindo por conta de um evento turístico e duas pistas Anchieta descendo, com caminhões de pessoas, com vans, ônibus, com passageiros das rotas municipais, e acontece uma explosão de um container no meio da estrada, no meio de uma serra, sem rotas de fuga. Isso já foi pensado? Isso já foi simulado? Isso já foi treinado? Não. Nós esperamos o momento em que isso ocorra. Aqueles containers que queimaram na Local Frio, até hoje, nós não sabemos exatamente, que a primeira notícia, Marcos Torquato, é que estava queimando o cloro da piscina. Não entrou autoridade, não entrou autoridade portuária, não entrou poder público, não entrou a municipalidade, a defesa civil, para dizer, 50 containers estão queimando, e está queimando inseticida, está queimando cloro, está queimando produto solvente, nada disso. Nós até hoje esperamos saber o que aquele povo cheirou. A gente não tem uma ideia. Eu só sei uma coisa: o povo do Guarujá, Marcos Torquato, me disse que durante 6 meses não teve mosquito por lá. Então, pelo menos para acabar com a dengue, o incêndio do Local Frio serviu. O que é um mau sinal para os seres humanos. Então, o relatório com relação ao ultracargo levou 18 meses. 18 meses após o ocorrido é que nós sabemos quais foram as causas do acidente.
Até então ficamos sem saber se era defeito técnico, se era falha humana, se eram os dois. E sem saber os produtos que estavam exatamente armazenados. Sem saber o que estava armazenado. No primeiro momento era gasolina. No segundo momento, os dias iam passando e a imprensa ia descobrindo, sempre a imprensa. Lembrando que agora na Vale, quem foi ao ar não foi a municipalidade, não foi a Defesa Civil, não foi nem a Vale, que a exemplo de Mariana ficou quietinha. Quem deu os esclarecimentos à comunidade foi o nosso professor, mestre engenheiro Hélio Lopes, que num canal de televisão falou, tá queimando nitrato de amônio, isso causa isso, quando ele entra em contato com o céu, ele se transforma em outro produto, quando ele entra em contato com a água, ele se transforma em outro agente, ele vai reagindo, isso pode ocasionar isso e isso. No segundo momento entrou o doutor Alex, da Santa Casa, para dizer os danos ao pulmão, à saúde das pessoas, em decorrência de inalar. Em nenhum momento eu vi a Defesa Civil, em nenhum momento eu vi a municipalidade e principalmente o dono da carga não apareceu para, no primeiro momento do incêndio, dizer é necessário ou não é necessário alarmismo, é necessário ou não é necessário a gente evacuar a cidade. Isso não existe. É tudo jogado sempre debaixo do tapete, é tudo sempre muito nebuloso, é tudo sempre muito camuflado. E a população continua sem saber até agora o que acontece no nosso porto. Então, na fala do professor Hélio, eu fico pensando, o mesmo efeito, mesma relação causa e efeito, é do comportamento das autoridades em muitos momentos, como o efeito Manaus. Agora, está se discutindo a questão penitenciária com seriedade, porque tirou esse pessoal da zona de conforto. Será que a gente vai ter que esperar acontecer um desastre de grandes proporções, com muitas perdas de vidas, para ir adiante nessa questão? Me parece que isso não é nada razoável. A notícia, Zé e Hélio, ela se auto-sobrepõe, e a forma como a gente conduz o nosso país, né? Você percebe que hoje já não se pauta mais a Lava Jato como era pautado em virtude de novos incidentes, e nós temos uma memória muito fraca, né? A nossa população tem uma memória bastante fraca e não tem esse poder de reivindicação. Então nós vamos vivendo de acordo com a notícia. Foi o problema da Ultracargo, foi o problema da Local Frio, foi o problema agora mais recente da Vale, e vamos aguardar o próximo problema para que nós possamos debater e falar insistentemente tudo aquilo que nós já mencionamos. Eu não quero crer que os profissionais que estejam lá, professor, não sejam profissionais habilitados e capacitados para isso. O que é muito impactante e o que não contribui para o próprio desenvolvimento portuário, esta falta de interlocução das pessoas, de um modo geral, em virtude de um setor, de uma localidade que é a comunidade portuária. O quão mais você for transparente e você tiver uma interface do porto com a cidade, uma relação extremamente sustentável, você só tem a tirar proveito desta relação a fim de contribuir para o desenvolvimento desse setor que é tão importante para a nossa região. Para encerrar, quero comentar o seguinte, que vai nessa linha: o Plano de Auxílio Mútuo, o PAN, vai promover uma vistoria em 40 terminais portuários aqui das nossas instalações do Porto de Santos durante o ano. A primeira auditoria aconteceu quinta-feira nas instalações da Bandeirantes Logística e os armazéns 22 e 23. O objetivo é catalogar os recursos humanos e materiais disponíveis para atendimento e emergências no Porto de Santos. Já é um avanço? Eu acho que não, Zé. Com poder de fiscalização, sem o poder de fiscalização e multa, eu acho que dificilmente você consiga evoluir nesse sentido. Eu acho que é bom, é importante, você vai lá, vai avaliar o que existe, né, de disponível para fazer qualquer tipo de combate, mas caso não haja esse tipo de disponibilidade, e por se tratar de um local que tem uma periculosidade, com a infração o efeito que prático, ele está comentando, praticamente, né? Eu acho que dificilmente venha a contribuir significativamente para a melhoria desse ponto tão importante que você mencionou, Zé. Perfeito, Marcos. Aliás, nós estamos no século XXI, em 2017, e discutindo prevenção de acidentes, que é coisa que no século passado a gente tá. E isso era melhor. Eu me lembro que na década de 80, o produto acrilato de etila, que estava aqui causando problema, a gente abria a janela de casa e sentia aquele perfume do acrilato de etila, ele foi proibido de ser descarregado em Santos, por uma ação civil pública mandada pelo nosso advogado e radialista Vicente Fernandes Cassione.
Isso foi em meio de 84, 85, o acrilato de etila, ele deixou de ser descarregado na Ilha do Barnabé, porque nós tivemos vários eventos sequenciais de a gente acordar aqui em Santos cheirando aquele perfume que dava uma dor de cabeça danada. Fomos na justiça e o produto passou a ser descarregado ao largo do Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e nós nos livramos desse problema que a gente não conseguia resolver do ponto de vista local e nos terminais. É mais ou menos por aí, a gente voltar aos fundamentos, voltar à época em que éramos eficientes. Parece que nós perdemos essa linha da história. 7h38, estamos encerrando o quadro Agenda Portuária desta segunda-feira. Muito obrigado ao professor universitário Hélio Alite, nosso colaborador permanente. Obrigado, professor, estamos sempre à disposição. Muito obrigado. E também fazendo a nossa parte, né? O quadro Agenda Portuária foi gestado justamente para a gente levantar essas questões muito importantes e relevantes, não só para o Porto, para toda a região. Sem dúvida. E espero que em 2017 nós venhamos a ter uma pauta um pouco diferente e que nós possamos debater aqui, professor, assuntos que venham a contribuir com a melhoria do setor portuário e não efetivamente debater esses problemas tão corriqueiros e que nós já conhecemos qual é a solução. 7h39, vamos falar da Design Gallery, que tem uma variedade muito, é um apoio cultural importantíssimo. Agradecer aí a Design Gallery por esse apoio ao nosso projeto comunicativo da CDL Santos Praia. Tem vários itens para você aí, chabar, lista de casamento, para você fazer recepções, muitas peças funcionais para sua cozinha, para sua casa. Você encontra sempre com um grande hall de novidades diárias na Design Gallery, que tem 2 endereços, Marechal Deodoro 98, com estacionamento, e também na Azevedo Sodré 3, no Boqueirão, em Santos. É a Design Gallery conosco. 7h39, bom dia CDL, volta já. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. De volta, 7h41, é o Bom Dia CDL, o programa da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, aqui Zé Torquato. Vamos saber como é que estão as condições para você se deslocar pela região. Balsas e estradas. Por favor, Thiago. Vamos lá, Zé, informações chegando agora. Travessia Santos Guarujá, 6 balsas em operação. O tempo de espera é de 20 minutos, ambos os sentidos. Travessia Guarujá Bertioga, uma balsa está em operação. E o tempo de espera é de 30 minutos, ambos os lados. Travessia São Sebastião Ilhabela, com 4 balsas em operação. E o tempo de espera é de 30 minutos, ambos os lados também. Agora as estradas, atenção, hein? Sistema Manchete Imigrantes na operação 4x6. O tempo é normal, tá? Imigrantes com tráfego lento entre os quilômetros 16 e 14 na chegada a São Paulo. Anchieta, situação normal também, as demais rodovias com condições normais também, Zé Rio. Muito obrigado, Thiago. E a questão penitenciária no foco, os problemas continuam, principalmente nas zonas do norte do país, é a família do Nordeste causando terror. Exatamente. Ministro da Justiça autoriza apoio federal no Amazonas, Rondônia e Mato Grosso. As autorizações atendem a pedidos feitos pelos governos dos estados relacionados ao sistema prisional. Ao Amazonas, que desde a semana passada enfrenta problemas no sistema penitenciário, foi autorizada a ajuda da Força Integrada da Situação no Sistema Penitenciário, que atua no ordenamento de unidades prisionais. O governo de Rondônia pediu mais investimentos para equipar e manter presídios. O governo de Roraima informou que refez o pedido de envio da Força Nacional. Zé Rio. Então, e ontem, numa cadeia pública de Manaus, mais um episódio com 4 mortos. É uma cadeia que estava interditada por falta de condições de abrigar os presos, interditada pelo Conselho Nacional de Justiça desde outubro. Ela foi aberta emergencialmente para isolar os membros de uma facção e de outra, Família do Nordeste e primeiro comando da capital, e já houve uma rebelião pela falta de condições, pelo menos alegar nos presos, nessa unidade prisional. O que chama a atenção, sem dúvida, não é um fato novo, que muita gente apregou como uma grande solução, que é a privatização do sistema. Me parece que, pelo menos da maneira como foi feito em Manaus, não está funcionando. Infelizmente não funciona. O nosso sistema prisional carcerário é falido, né? Infelizmente o meliante comete o delito, é preso, e ao invés de haver a ressocialização, na verdade há o incremento, né?
e o destilar de novas formas de violência dentro dos presídios, isso é uma bomba relógio sem mais tempo a esperar. E não é só no Nordeste, nem no Norte do país. Olhar o sistema e a situação carcerária do Rio Grande do Sul também, estádio precaríssimo. Né? O nosso sistema prisional no estado de São Paulo, que comparado aos outros estados pode parecer uma condição um pouco melhor, mas também tem situações bastante alarmantes nos nossos presídios, até os considerados de segurança máxima, há de se ter uma atenção mais do que redobrada, e nós estamos aí acompanhando, né, o desfecho dessa falência de um sistema que não leva a lugar algum, senão a perda de vidas humanas, ainda que alguns questionem, Zé. Ah, não, mas são bandidos matando bandidos. Desculpa. Ainda tem a vida humana em jogo nessa história e cabe ao Estado, né, a própria Constituição, e isso é um direito universal, compete ao Estado zelar pela preservação da vida humana em qualquer que seja a condição, inclusive sob a sua tutela, pois a partir do momento que você passa a compor o sistema prisional, você está sob tutela do Estado. E o Estado tem que garantir a preservação da vida humana, e a gente não encontra isso. A questão da privatização, que parece que no Amazonas não funcionou, né? Também da forma como é espetacular, né? Você recebe bilhões e investe centavos. Realmente essa conta não vai fechar nunca. Se você pega os sistemas prisionais de países considerados de primeiro mundo, onde o próprio sistema prisional, ele é privado, vamos pegar aqui o exemplo norte-americano, as coisas são um pouquinho diferentes. Mas eles já estão questionando em fazer a inversão do sistema. Porque no Brasil também, Ceará e Paraná fazendo o caminho inverso, querem reestatizar os presídios. O Ministério Público Alto Custo levaram o Ceará e o Paraná, pioneiros na terceirização do serviço carcerário, a fazer o caminho inverso. Queria até colocar uma reflexão a jornalista santista Adriana Carranca, que é colunista do Estado de São Paulo e também do Globo. Ela colocou o seguinte, falou: nos Estados Unidos eles perceberam que aí tem uma lógica inversa. Se você coloca iniciativa privada, no caso lá, não como foi feito lá em Manaus, tá? Que a gente sabe que estava tudo muito obscuro, agora está vindo à tona. Mas é que tem uma lógica inversa aí. Que, por que você vai diminuir o número de presos se você não vai diminuir o seu lucro, que você ganha por preso atendido? E aí como é que fica? É uma contradição do sistema. E eles estão repensando também. Pode ser uma contradição, mas será que todo mundo vai ficar bonzinho da noite pro dia? Nós não vamos ter mais delito da noite pro dia? Por mais legislações que sejam mais efetivas do que a nossa do noite pro dia? É claro que não, Zé. Uhum. É claro que não. Infelizmente a violência faz parte inerente do ser humano desde que ele nasceu. Agora, o que nós temos que ter, sim, uma condição de você ter de fato um atendimento não privilegiado, mas um atendimento que garanta, de repente, aquele ser humano que deseja a sua recuperação possa encontrar, sob a tutela do Estado, esta condição, e não ter aí o atestado de óbito assinado pelo IML. Bom, o Rick Santos me trouxe aqui uma novidade que vem no site do Antagonista, e eu vou colocar na discussão também. O juiz de Roraima, onde também teve a rebelião, que parece que foi uma represália do primeiro comando da capital em relação à família do Nordeste, foi o seguinte: o juiz, ele encontrou uma maneira de prevenir novas chacinas. Ele mandou soltar 161 presos. Legal, esvazia a cela. Exatamente, tentar... exatamente. Não é a mesma lógica também dos indultos, milhares de indultos, que você alivia um pouco essa panela de pressão, reduz custos, né? Fora essa questão do crime organizado, você está colocando pessoas ali que têm uma índole no mínimo duvidosa, criminosos com alto potencial de risco e dano à sociedade, muitos em crise de abstinência do uso de drogas. Realmente é muito difícil essa questão. Agora, como eu disse desde o início, né? É uma sujeira grandiosa, uma das maiores do país, que está saindo debaixo do tapete, e a sociedade está estarrecida. Zé, Alexandre, começar do início, né? Honestamente, venderam para nós, sociedade, que a questão do desarmamento era algo importante para nós, para que nós pudéssemos aí ter uma sociedade muito mais civilizada e, consequentemente a isto, muito mais segura. O que não é uma verdade absoluta, até porque o crime organizado hoje ele se prevalece aí de .40, 9mm, metralhadoras e assim sucessivamente. E a sociedade por si só está refém de tudo isso que vem ocorrendo hoje. No meu entendimento, Zé, para que a gente solucione os problemas que nós estamos enfrentando hoje,
para que eu acredite na solução, eu acho que a primeira medida do governo deveria ser o bloqueio de celulares em todos os presídios. A partir do momento que o governo se prontificar a tomar esta medida, eu começo a acreditar que o governo quer solucionar esse tipo de problema. As ordens que foram determinadas partiram todas de fora do presídio, Zé, e não foram de dentro do presídio. Nós percebemos que, em relação à questão do bloqueio, o governo veio com uma conversa mole, dizendo que o bloqueio ele interfere em regiões que estão urbanizadas, em centros presidiários que são próximos às cidades, o que é uma grande mentira. Hoje, para que você entre na sala da Presidência da República, eu não sei se vocês têm essa informação ou não, você não consegue utilizar o seu celular, porque aquele espaço é totalmente bloqueado e blindado para a utilização de qualquer meio de comunicação. Então, já existe tecnologia suficiente para que você possa fazer este tipo de bloqueio dentro dos presídios. O poder público não quer bloquear, ou não tem condições ou competência para isso. Um segundo fator, e aí a gente vem percebendo esse tipo de demagogia barata, esse é o meu entendimento, no qual o governo vem dizendo hoje que precisa fazer investimentos para monitorar melhor as fronteiras do Brasil. Balelas, R. Os Estados Unidos hoje, que tem a maior força tecnológica mundial e capacidade de investimento, não consegue monitorar uma fronteira tão pequena igual a fronteira do México. Então por que nós... Ainda quer fazer um muro, né? E ainda quer fazer um muro. Então por que nós, Alexandre, com um volume terrestre de fronteira tão monstruoso igual o Brasil, nos predispomos a fazer um controle de fronteiras com uma extensão tão larga e tão grande? Então, honestamente falando, e aí vai um recado para nós, da sociedade do modo geral, nós estamos reféns de todos esses sistemas, porque eles não querem resolver os problemas. Ou seja, vamos colocar pano quente e aí a gente espera para ver como é que vai ficar. Bom, as autoridades já sabem que, olha, de acordo com você disse, não é, o presídio de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, foi de onde partiu a ordem para a rebelião, não é? E em segundo lugar, essa briga de facções, ela é por causa do tráfico de drogas, evidentemente, com a droga que vem da Colômbia, né? Ali no norte, Roraima, Amazonas, toda a região norte, sofrendo com essa briga que a família do Nordeste está tomando realmente a ofensiva para manter o domínio do comércio do tráfico de drogas, daí a questão das fronteiras. Mas o crime sempre vai se prevalecer da deficiência do sistema. Sim. Isso é evidente. Isso acontece desde que a gente é gente. Isso não vai mudar. Então não adianta eu tentar resolver o efeito, sendo que eu não solucionei a causa do problema ainda. A concentração do foco, neste caso especificamente, tem que ser na causa, ela não tem que ser no efeito. E esse discurso que vem sendo mencionado hoje pelo próprio governo federal é um discurso muito esvaziado, de repasse de responsabilidade. Eu estou cansado desse tipo de discurso, Zé. Ontem 4 mortos, viu? Também no Raimundo Vidal Pessoa. Vai contabilizando. Mais 4 mortos, que já eram do Compage. Foram para lá, foram quase 290 presos transferidos para evitar confrontos com uma cadeia que estava interditada. Sabe qual é a diferença de regime fechado nos Estados Unidos para o Brasil, Alexandre? É que quando o preso lá é condenado a regime fechado, ele fica efetivamente trancado em regime fechado. Aqui no Brasil, os direitos humanos e uma série de direitos acham que cumprir uma pena em regime fechado por mais de 2 anos é um problema. Talvez até o seja, mas dependendo do tipo do crime. Nós não podemos mais ficar à mercê dessas situações igual nós estamos vivendo hoje em dia, Zé. A grande discussão, talvez, Maxwell, direitos humanos, ok, mas e os direitos humanos da vítima? Quem discute isso? Quem discute o pai de família que foi assassinado e que deixa desamparada toda uma família? Porque o detento está sob a custódia do Estado, a família é indenizada. Sim. O cidadão comum que sofre. Não, que absolutamente não. Perde o pai, que às vezes é o arrimo de família, não. Não é uma inversão de valores? Total. Nós temos uma inversão de valores, e assim, eu acho, e tenho a plena convicção, o nosso país
não está mais à beira da falência. Nós estamos falidos há muito tempo. E ontem também um incidente na Igreja Mundial. O que aconteceu, Tiago? Todo mundo sabe, né? Mas vamos lá, vamos reproduzir. Pois é, Zé, olha só, o pastor Valdemiro Santiago foi atacado por um fiel durante um culto na manhã de ontem na Igreja Mundial do Poder de Deus, no Brás, em São Paulo. Valdemiro realizava o culto quando o ajudante geral Jonathan Gomes, filho de 20 anos, o esfaqueou nas costas e também no pescoço. O ajudante geral foi contido por seguranças da igreja, preso e também indiciado por tentativa de homicídio por motivo fútil, de acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil. A polícia, o autor, disse que teria roubado o facão e decidido matar o pastor, pois se sentiu incomodado com as palavras de Valdemiro em um culto anterior, Zé. Bom, o pastor Valdemiro Santiago, ele é dissidente da Igreja Universal do Reino de Deus, que já sofreu várias denúncias. Quem sou eu aqui para questionar a fé das pessoas? Muito embora geralmente os integrantes das igrejas neopentecostais, eles só ouvem o programa de rádio da própria igreja, que aliás eles chegam, alugam o canal, mandam todos os funcionários embora, coloca o pessoal deles, né? Então isso causou um dano muito grande na profissão dos radialistas, tem que dizer isso em todo o país. Porém, pelo menos parece que agora essa mentalidade está mudando um pouco. Mas essas igrejas neopentecostais estão cercadas de denúncias, né? E o pastor Valdemiro Santiago, como dissidente, ele é um líder daqueles que hoje entoam o caminho a Deus vem pela recompensa financeira da igreja aqui na terra, né? E ontem ele se viu frente a frente uma pessoa desequilibrada, né? Que geralmente as pessoas que estão muito suscetíveis por muitas dificuldades, emocionalmente destruídas, elas têm uma fragilidade maior para serem cooptadas com qualquer tipo de discurso. Eu sinceramente acho lamentável esse episódio, mas eu gostaria que as pessoas acordassem para essa realidade, né? E mais do que isso, né, Zé? Você pega aqui, é um jovem de 20 anos, que com certeza a sua base familiar, sua estrutura familiar completamente fragmentada. Qual é a retidão moral e o equilíbrio que essa pessoa vai poder ter? E quando houve algo que lhe abala, e infelizmente é isso que a gente vê principalmente nos mais jovens, é o estopim para você cometer qualquer besteira. E nesse aí foi uma besteira inimaginável, alguém chegar e puxar um facão e sair, né, esfaqueando alguém por motivo fútil. Não gostou do que ouviu? Ok, a gente também não sabe qual foi a retórica que foi empregada. Mas ainda assim, não há como justificar um incidente desse para alguém que fala da fé. Afinal de contas, independente da linha religiosa, da fé que você professe, não há nenhuma religião que apregoe a violência quanto ao irmão, quanto ao próximo, quanto ao outrem. E infelizmente, o fanatismo, e aí, Zé, talvez a gente vai incorrer nesse caminho que é perigosíssimo, o fanatismo de algumas profissões religiosas, de falas advindas da religião, independente de qual seja a sua vertente, levam a esses problemas. Já se matou em nome de Deus. A gente também não pode... Você falou da neopentecostal, aqui voltar um pouquinho na história, já se matou muito em nome de Deus. Afinal de contas, as cruzadas existiram para quê? Já se matou, se matou por dinheiro a Inquisição espanhola. Ou se sobrevivia quando se tinha dinheiro. Então a gente também não pode ser aqui, olha, quem está falando aqui é um católico, tá? Então vamos deixar aqui muito claro isso. Eu não estou aqui discutindo a fé, estou discutindo a forma como as igrejas são construídas ao longo de toda a história da humanidade. Perfeito. E infelizmente nós nos deparamos com uma situação como essa, onde a gente sabe que a contribuição do dízimo é fervorosa, principalmente nas igrejas de cunho evangélico, e eu não estou aqui, volto a reiterar, e o ouvinte deixa bem clara a minha posição, não estou falando da fé pela qual você processa. A fé leva ao caminho da sabedoria, leva ao caminho do entendimento e apregou a paz e o amor. Infelizmente, as igrejas são conduzidas por homens, e os homens pecam. Até porque existe uma tendência de dizer que o Deus verdadeiro é apenas de uma igreja ou de outra. Eu já tenho uma visão totalmente diferente. Minha religião é o cristianismo e eu tenho uma visão ecumênica de, o que diz o termo mesmo, religário, né? De unir as pessoas em torno da paz e do amor, enfim, de uma convivência pacífica entre todos os seres humanos. Sem filosofar, Maxwell, deixa para você concluir aqui o nosso programa de hoje. Sendo breve,
a minha avó já me dizia, né? Que o que faz o crescimento do ser humano é o debate das ideias e as diferenças existentes entre as pessoas. É isso que faz com que a gente cresça, que a gente consiga ter cada vez mais informação para que a gente possa ter o poder da comparação. E este caso é um dos casos que demonstra o quanto a nossa sociedade está intolerante. A cada vez, a cada dia, a cada ano, nós nos tornamos mais intolerantes em relação às nossas diferenças. Eu acho que nós estamos indo no caminho errado. Eu acho que ao invés da intolerância, nós temos que ter a habilidade e a capacidade de debater ideias para que contribua com o crescimento individual de cada ser humano, Zé. 8 horas em ponto. Deixa eu destacar aqui o apoio cultural da APO Planos Odontológicos Empresariais, atendendo a diversas empresas importantes da nossa região. É um plano direcionado a pessoas jurídicas a partir de 3 vidas, de 3 funcionários contratados, para que você possa ter uma assistência odontológica muito qualificada, já que a APO Planos Odontológicos Empresariais é certificada pelos 9001 em todos os seus departamentos. Conheça tudo que a APO pode fazer por você. Temos de atendimento odontológico, até porque ela também tem parceria com 2 planos de saúde, Unimed Santos e Santa Casa Saúde, além de grandes empresas no seu currículo. Bom, o telefone é 21044000, acesse apoodonto.com.br. Obrigado aos nossos comentaristas, nossa equipe de produção, principalmente a você que nos brindou com a sua audiência. Vem aí o Entre Linhas com o jornalista Rafael Mota, hoje participação do jornalista Fernando de Maria, e nós estaremos de volta amanhã às 7 da manhã com o Bom Dia CDL, o programa da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Grande abraço e até amanhã, uma ótima semana a todos. Termina aqui. Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia.